boa noite a todos. Estamos entrando aqui para mais uma noite de live, direto aqui da Malton Solutions. Hoje à noite a gente convidou um grande amigo, um médico de grande referência nesse estado, para bater um papo com a gente sobre saúde mental. Nosso querido amigo Dr. Eduardo Leitão Maia. Grande Ná Figueiredo entrando aqui com a gente. Quanto tempo, meu querido? Que bom ver você aqui com a gente. Fabiana Lassance, nossa esposa também. Mônica Ribeiro entrando aqui. Sejam todos bem-vindos a esse bate-papo de hoje à noite na nossa live. Então estamos aguardando daqui a pouquinho. Sônia Ruri, minha sogra, também aqui com a gente. Que bom. Muita gente bacana hoje à noite aqui. Acho que o papo é muito importante. É um papo que vai interessar todos nós. A gente convidou aí o Dr. Eduardo, que é neurocirurgião formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem especialização em neurologia na PUC do Rio, mestrado em neurologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Tá? Então, essa noite a gente vai falar com o Dr. Eduardo sobre os efeitos da pandemia e as reações neurológicas. Como é que o nosso cérebro está funcionando aí nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, de isolamento social. E a gente achou que era super pertinente um profissional dessa área para bater um papo com a gente. Grande abraço para o nosso querido tio Ivan, grande parceiro. Tio Ivan, seja bem-vindo aí à nossa live dessa noite. Boa noite, tio Ivan. Doutor Eduardo deve estar entrando aqui com a gente. Agora há pouco a gente testou e já ele vai estar com a gente aí para bater um grande papo sobre saúde mental. Enquanto o doutor Eduardo não chega, eu gostaria de convidá-los para amanhã, nesse mesmo horário. A gente vai estar aqui numa live com o professor, historiador, fotógrafo Michel Pinho. Michel Pinho vai bater um papo sobre um passeio histórico e arquitetônico pela cidade de Belém, as nossas histórias da arquitetura, do nosso patrimônio material e imaterial de nossa terra tão rica como é o estado do Pará e Belém. Então, o Dr. Eduardo deve estar entrando aí. O Dr. Eduardo já está aqui com a gente, acenando. E aí na sexta-feira a gente vai ter um papo também com o nosso amigo José Carlos, da Controterm. Vamos falar sobre nosso ar, como é que nós estamos respirando, né? Como é que a gente está trabalhando limpeza de ar-condicionado em casa, né? Como é que as empresas estão sendo obrigadas a se adaptar com essas novas normas de cuidado com a renovação do ar. Tá? Então, um grande papo também na... Bem, doutor Eduardo já está chegando aqui conosco para a gente começar o papo dessa noite sobre a pandemia e os efeitos neurológicos. Não poderia ser diferente do que um neurocirurgião para falar sobre isso. Só aguardando aqui o doutor Eduardo entrar aqui na live para a gente começar. Doutor Eduardo, estamos só aguardando aqui carregar o Instagram para a gente começar a conversar. Algum problema aqui no sinal? Ele não conseguiu entrar. Simone Frazão com a gente aqui também. Seja bem-vinda, Simone. Tudo bem? Grande psicóloga parceira aqui, nossa. Vou mandar de novo aqui o convite para o Dr. Eduardo. Vamos ver se agora a gente consegue estabelecer o sinal. Doutor Eduardo, você está vendo aí o convite?
problema aí no sinal. Estamos só aguardando aqui. Doutor Eduardo Leitão Maia, para estar abrindo essa nossa noite aqui de conversa, essa nossa live sobre os efeitos da pandemia e as reações neurológicas. Mais uma vez a gente não conseguiu. Doutor Eduardo, eu lhe sugiro sair do Instagram e voltar novamente, e aí você pede para participar, porque eu estou mandando o convite e não está funcionando. Vamos ver se a gente consegue mais uma vez aí. Alguma coisa está acontecendo. Agora sim. O Eduardo solicitando. Eu acho que agora vai dar certo. Pronto. Boa noite, doutor Eduardo. Boa noite, Vilhena. Ah, que bom. Agora deu certo, né? Um pouquinho de dificuldade. Aqui. Mas é assim mesmo, né? A gente sente na pele como é trabalhar nesse novo universo da internet, né, Eduardo? Muitas vezes dá certo, algumas não, né? Não, inclusive, para você ter uma ideia, amanhã a gente vai estar falando aqui com o Michel Pinho, que ficou traumatizado, que ele já também teve vários problemas com a internet em lives também. E ele me disse, pô, Zé, eu tô querendo um tempão, mas a internet não está ajudando e tal. E amanhã ele disse que finalmente a gente vai conseguir. Mas que bom, meu amigo, gostaria de lhe agradecer imensamente, né, por você ter demandado esse teu tempo aí pra gente. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, tá voltando ativa agora, né, doutor, depois de um processo de recuperação, e poder dispor dessa horinha com a gente para trocar ideias. Eu sei que você é um cara que sempre está à disposição para eventos, né, desde a época do SESC, a gente agradece imensamente, né, pela honra de poder trocar ideias com você sobre esse momento que a gente está passando, né? É um prazer conversar um pouco sobre esse assunto, que não é tão agradável, mas é necessário que a gente troque informações, que a gente, enfim, consiga entender, né, o que está acontecendo aqui e lá fora, né, para a gente poder fazer um juízo de valor melhor. Não, e até foi providencial esse momento, né, Eduardo? Porque nós estamos numa tensão novamente, né? Nós estamos aí nessa questão de trabalhar, principalmente você que é da área de saúde, trabalhar para que essa curva decline, e a gente vê que a população parece que não está preocupada com isso, né? Cada final de semana as praias estão lotando, as pessoas parecem que a coisa já acabou, tudo passou, né? Tá estranha essa reação, né, Eduardo? É verdade, mas não acho que isso seja, de todo uma irresponsabilidade dessas pessoas. Entendeu? A gente vai desenvolver um pouquinho o assunto para a gente compreender melhor o que é que está acontecendo do ponto de vista social. Para você ter uma ideia comparativa, há 102 anos atrás nós tivemos a gripe espanhola, né? Foi também uma pandemia desastrosa, né? Na época, o mundo tinha em torno de 2 bilhões de habitantes, 500 milhões foram contaminados, né? Hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e até agora 14 milhões, um pouco mais que isso, foram contaminados. Você vê que há uma diferença muito grande entre 100 anos atrás e agora. O número de óbitos há 100 anos atrás foi 50 milhões. O índice de letalidade era de 10%.
cada 100 pessoas contaminadas, 10 faleciam. Hoje, está em 600 mil o número de óbitos no mundo todo. Né? Você vê que há uma desproporção, foi muito mais catastrófico há 100 anos atrás do que agora. Eu não quero, com isso, minimizar a situação atual. Pandemia é pandemia, é situação grave, tem que tomar medidas, sobretudo preventivas, antes que os fatos aconteçam, para minimizar ao máximo o número de contaminados, o número de internados em hospitais e, consequentemente, o número de óbitos. Para você ter uma ideia, no Brasil, hoje, os números estão em torno de 12.200.000 contaminados, mas com 1.500.000 recuperados. Entendeu? E com mais ou menos 80 mil óbitos. Tá? Isso dá um índice de letalidade de 3,7. Diferente de 100 anos atrás, que era um ponto, era 10%. Né? Já melhorou. Melhorou por conta da informação, a ciência que evoluiu e, sobretudo, dos meios de comunicação. Essa comunicação muito rápida nos deu a possibilidade de nos preparar, de certa forma. Aqui no Pará, nós temos algo em torno de 140 mil contaminados para 127 mil recuperados. Né? E 5.500 óbitos até agora. Né? Todos ainda estão caminhando. O índice de letalidade está 3,7. Bem diferente de 10% de 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, sim. De qualquer forma, nós estamos, apesar de termos quase 4 vezes mais habitantes na Terra, nós estamos tendo um número de baixas muitíssimo melhor que eles. Né? E usando praticamente os mesmos meios de combate. Né? Isolamento, máscara e higienização. Era o que eles usaram antigamente. O que eles não sabiam, simplesmente, é que, quando baixou a curva, todos eles foram para as ruas, voltaram para trabalhar, voltaram à sua vida normal, e a segunda onda dizimou a maioria daquelas pessoas que estavam contaminadas. Então, o índice de mortalidade foi 3 a 4 vezes maior na segunda onda que na primeira. Ainda há relatos que houve uma terceira onda. Então, eles não tinham essa informação. Hoje nós temos essa informação. Pois é, a diferença também tem isso muito, né? A comunicação naquela época não se tinha, né? O que é que tinha antigamente? Era o jornal, né? Muito mal no telefone, não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime, não tinha Facebook, não tinha nada disso, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos ainda utilizando alguns medicamentos, né, na fase inicial, para que se evite que o paciente evolua para as fases mais graves. Medicações que são contestadas por muitos e são aceitas por boa parte, pelo menos dos médicos, mas estão aí, sendo usadas, tanto na rede pública como privada. E nós temos a observação clínica de que há realmente uma redução do número de pessoas que evoluem para a fase mais grave, fase 2, fase 3, a fase internar em UTI, etc., aí o índice de mortalidade aumenta. Então, de qualquer forma, a pandemia tem que ser tratada com seriedade, que é uma situação muito grave, mas nós precisamos também ter essas comparações, fazer esses efeitos comparativos, que é para a gente ter uma ideia
global do que está acontecendo. Agora, Eduardo, eu queria só fazer só te interromper rapidamente, eu queria, nessa questão das comparações, nós tivemos algumas comparações também daquela época para essa, na questão da informação, porque, infelizmente, nos dois momentos pandêmicos que nós vivemos, de proporções muito grandes, nós também tivemos o governo interferindo de forma meio confusa também nesses processos, né? Coincidentemente, foram dois momentos em que o governo não teve essa questão de cuidar como deveria, como um bom líder, né? Na verdade, muita informação naquela época como nessa acabou sendo ignorada e não divulgada também. Isso atrapalhou demais, né, doutor? Sim, sim. O Brasil todo sabe que houve controvérsias, né, dentro e fora do governo. Né? E isso seguramente teve influência nas condutas, na forma como se lidava com a pandemia. O Brasil é muito grande, é muito difícil você criar um padrão único de abordagem. As regiões têm comportamentos diferentes. Nós estamos vendo aí, né? O Norte já teve a sua fase de agressão mais agressiva, com um grande número de infectados, de óbitos, etc. Agora é o Sul que tá nessa fase. Quer dizer, há uma modificação regional, isso precisa ser percebida e tratada estrategicamente para você obter os melhores resultados. É claro que as maneiras diferentes de se lidar interferiram no bom andamento, eu diria no melhor andamento dos programas de assistência às pessoas. Mas nós não podemos esquecer que, no geral, e agora acabamos de fazer uma comparação, nós não estamos tão mal, entendeu? E isso se deve muito ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, que tem tantas deficiências, que é muito combatido, que é muito criticado, etc. Mas ele tem unidades básicas de saúde, ele tem unidade de pronto atendimento, ele tem pronto-socorros públicos de atendimento, ambulatórios, tem hospitais de retaguarda. Tudo isso é uma estrutura para atendimento à grande massa da população. Isso minimiza muito, reduz muito os casos que iriam evoluir para a fase grave e com muita possibilidade de óbito. Entendeu? Apesar de muito criticado, o SUS tem enfim, uma importância muito grande para o país. A rede privada também já estava preparada para isso, mas ela é limitada. O grande problema qual foi? A falta de leito. Falta de leito por conta do grande volume de pessoas. Mas, à medida em que os tratamentos foram sendo ofertados, sobretudo na fase 1, na fase leve da doença, e os ambulatórios foram abertos, os atendimentos foram ampliados, começou a reduzir muito o número de pacientes que procuravam hospitais. Né? Você lembrar que existem muitos países que não têm saúde pública. Né? A saúde é privada e eles atuam principalmente com hospitais, com grandes hospitais, com um número muito grande de hospitais, com emergência até, e clínicas. Entendeu? Então, essas pessoas, quando se veem diante de uma pandemia, recorrem aos hospitais, e esses hospitais não dão conta de atender todos. Né? Enquanto o Brasil, o UBS, as UPAs, os pronto-socorros, os ambulatórios, conseguiu reduzir essa massa grande de pessoas que puderam ser orientadas, tratadas em casa, né, e evitando que elas evoluíssem para a fase mais grave. Agora,
o isolamento dessas pessoas, com o uso das máscaras e a higienização, etc., ajudou muito na redução. Mas, no entanto, surgiu um problema novo. As pessoas passaram a conviver 24 horas por dia, né, em família, junto com as pessoas que amamos, etc. Isso é muito bom, mas isso tem limite. O que nós estamos observando é que, depois de um certo tempo, começam a surgir uma série de problemas interpessoais, por falta mesmo de espaço, né? Uma outra questão muito importante é a questão econômica. As pessoas deixam de trabalhar e, portanto, há uma queda financeira familiar grande e que também se soma a problemas psíquicos, emocionais dessas pessoas. Mas eu quero fazer partir a questão das informações, que também influenciam muito no estado psicológico das pessoas. Tá? Hoje todo mundo está informado sobre a pandemia. Mas, no entanto, reparem, as informações chegam em primeiríssimo lugar com o número de mortos. Sempre assim, com o número de mortos. A ênfase maior é dada para o número de mortos que está subindo, que está se elevando, ou já atingiu um platô e que está há um mês ou mais de um mês nesse platô, que não desce. Isso é muito grave, é mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. Isso tem um efeito psicológico muito grande nessas pessoas. Em seguida, o número de pessoas contaminadas é que é falado. Mas não era falado o número de recuperados. De um mês para cá é que ele está sendo veiculado e as pessoas estão tomando conhecimento, mas nunca é dada uma importância para esse número de recuperados e o número de pessoas que não se contaminaram. Entendeu? É por isso que eu fiz questão de comentar sobre esse número da gripe espanhola e da agora, para a gente ter uma noção real do que está acontecendo. Se as notícias fossem dadas para as pessoas, em primeiríssimo lugar, citando o número de pessoas que habitam o país, em seguida, o número de pessoas que estão contaminadas, comprovadamente contaminadas. Em terceiro lugar, o número de óbitos que ocorreu, o efeito sobre essas pessoas seria muito menor. E a notícia é a mesma. A notícia é a mesma. Ninguém está omitindo nada, nem mudando números, todo mundo está sendo informado. Mas a percepção não fica só focada no número de óbitos ou no número de contaminados. Um outro aspecto é visual. As imagens das pessoas internadas no CTI, das pessoas morrendo no CTI, das pessoas mortas dentro dos sacos plásticos e das pessoas enterradas em valas coletivas, são extremamente chocantes. Eu, particularmente, acho até que há um certo desrespeito nessa. Porque são imagens e são notícias impactantes, né, e repetitivas. O cérebro tem duas maneiras de memorizar as informações. Por impacto, né, ao contundente, chocante, etc., ou por repetição. No Brasil, nós estamos experimentando os dois modelos ao mesmo tempo. Não? E isso tem um efeito psicológico muito grande. Eu estou comentando sobre essas manifestações psicológicas porque elas não caem do céu. As manifestações psicológicas residem no cérebro, ali dentro, no centro do cérebro, existem estruturas constituídas por
neurônios especializados que são modulados por substâncias químicas, como a serotonina, a dopamina, a acetilcolina, etc., né? Que geram emoção e permitem armazenamento de informação. É o chamado sistema límbico. Eduardo, deixa eu só fazer uma pergunta, ainda não querendo fugir desse contexto, mas é perfeito. Essa questão do que você está explicando como o cérebro funciona e todo esse cenário que você traçou em relação a como que isso gera influência, por impacto ou repetição. Eu queria incitar um terceiro aspecto que eu já escutei falar na comunicação, que a gente acaba sendo bombardeado, e eu concordo com você, e sempre é o lado trágico que vem à tona, né? Esse equilíbrio é muito difícil ser mostrado, mas tem um mito aí de que talvez as pessoas também comecem a sentir sintomas por tanta influência de que está chegando nas pessoas isso. Também o cérebro pode provocar esse tipo de reação nas pessoas? Ah, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo com sintoma, e às vezes a pessoa também não tem nada. É psicológico? Tem contaminado. Evidente. Essas informações impactantes e repetitivas dentro do sistema límbico, né? Quer dizer, as pessoas captam o estímulo visual, auditivo, gustativo, olfativo, o que for. Esses estímulos trafegam pelos nervos e vão até o cérebro serem conscientizados. É o cérebro quem conscientiza o que você está vendo, o que você está ouvindo, o sabor que você está sentindo e o cheiro que você está sentindo. Não? Uma vez conscientizado, ele carreia para o sistema límbico essas informações e o sistema límbico gera emoção, gera reação psicológica de acordo com o estímulo que ele recebeu. Dessa forma, nós estamos vendo, dentro da pandemia, esses estímulos que geram medo, que geram insegurança, vulnerabilidade, que deixam a pessoa vendo que lá fora da sua residência está um inimigo invisível, imortal, e que se ele sair vai ser contaminado, pode ir para o hospital. É isso que está instalado hoje, né? Está todo mundo com esse sentimento. Essa sensação de segurança, que é uma ansiedade extrema, e às vezes é depressão, isso leva a um grau de estresse psicológico, estresse psíquico, que perturba a qualidade de vida das pessoas, né? Perturba o pensamento no que tange a sua idealização, o seu juízo, o seu raciocínio, perturba a memorização, né, das informações, né? Enfim, e gera uma série de manifestações, inclusive psicossomáticas. A pessoa passa a sentir falta de ar sem estar contaminado, passa a sentir alteração no sabor, no olfato, enfim, tudo que ela sabe que pode estar relacionado com a Covid. Isso é real. E nós sabemos disso. Portanto, as manifestações psicológicas são importantes e elas têm uma velocidade de transmissibilidade muitíssimo maior do que o coronavírus. Ela atinge, essas manifestações psicológicas, atinge quase toda a população mundial. Né? Enquanto que as manifestações neurológicas atingem apenas 30% das pessoas que realmente estão contaminadas. Isso é a diferença aqui. Né? As manifestações neurológicas atingem 30% apenas até 30% das pessoas que se contaminaram. Né? Se sabe que a Covid se manifesta usualmente com dor na garganta, febre, tosse, eventualmente um cansaço leve, às vezes dor de cabeça e dor muscular. Né? E numa fase pode
associar também a anosmia, a ageusia, que é a alteração do olfato, a alteração do paladar, mas a falta de ar é uma característica de evolução grave da doença. Né? A falta de ar. E você lembra que no início as pessoas eram orientadas para irem para casa e só voltarem para atendimento se tiverem falta de ar. Era falta de ar, era a grande referência, era isso. Já voltava na fase 3, quase, entendeu? Fase 2 para 3. E por isso que o índice de mortalidade foi alto no início, mas imediatamente se tomou conta dessa situação e se soube que a falta de ar, na verdade, não era falta de oxigênio, era porque havia um processo de coagulação intravascular disseminado. A Covid, o coronavírus, tem essa característica de poder gerar trombose. Né? Trombose dentro das artérias, dentro das veias. E os pulmões é o órgão eletivo deles. Né? Isso pode ocorrer no cérebro, nos rins, em outros locais. Mas os pulmões é onde eles mais se afetam. Agora, com relação às alterações, às manifestações neurológicas, é bom que a gente lembre que dentro do crânio não existe só cérebro. Né? O cerebelo e o tronco cerebral também estão ali. O tronco cerebral fazendo a conexão do cérebro com a medula, que está dentro da coluna, do canal vertebral, né? E a medula, por sua vez, emite 31 pares de nervos que vão inervar toda a nossa musculatura. Certo? E o cérebro e o tronco cerebral também emitem nervos periféricos, em torno de 12 pares. 2 são projeções do próprio cérebro. Um é o olfativo, né? Que nos permite a sensação do cheiro que sentimos. E o outro é o visual. Os outros todos partem do tronco cerebral e 2 são importantes para nós, que é o facial, que inerva os 2 terços anteriores da língua, e o dorso faríngeo, o terço posterior. E que, junto com as papilas da língua, nos dão a sensação do sabor, né? E também do olfato. Agora, a forma como o vírus penetra, ele pode tem que ir para dentro da célula, senão ele não se replica, ele só se replica dentro da célula, mas ele pode entrar dentro de uma célula de mucosa e fazer parte das células endoteliais dos vasos arteriais ou venosos, mas, sobretudo, dos capilares, que são aqueles vasos mais fininhos, onde o sangue percorre, né, e vai nutrir os tecidos, e pode também entrar pelo próprio neurônio. Esses filetes nervosos do nervo olfativo e do nervo facial e do nervo glossofaríngeo, ele pode penetrar já nos neurônios. Eles são axônios, já são neurônios. Neurônios são células. Eles podem penetrar e percorrer esses neurônios até o cérebro, até o tronco cerebral. Isso pode gerar sequela, Eduardo, do pós-tratamento? Que tipo de sequela isso pode ficar? Infelizmente, essas manifestações mais graves neurológicas não são tão frequentes. As frequentes são alteração do olfato, alteração da gustação, do paladar, né? A dor de cabeça, que às vezes está relacionada com uma cefaleia enxaquecosa ou uma cefaleia atencional, mas já se levantou também a possibilidade de uma meningite pelo coronavírus. O coronavírus já foi detectado no líquido de pessoas, portanto, essa possibilidade também existe, mas existe também situações mais graves, que são os acidentes vasculares cerebrais, né? Hemorrágicos e isquêmicos. A Covid pode até se iniciar por uma hemorragia cerebral ou um infarto cerebral, entendeu? Exatamente porque os vírus penetram nas células endoteliais e geram aquela famosa tempestade de citocinas
que vão desencadear todos aqueles fenômenos interferindo na coagulação e produzindo os trombos, né, gerando as tromboses. Isso no cérebro pode obstruir uma artéria e gerar um acidente vascular cerebral isquêmico, ou pode fragilizar os capilares e gerar uma hemorragia cerebral. Todos os dois são de início súbito. A pessoa imediatamente, subitamente, altera a sua consciência, fica torporosa ou entra em coma, pode apresentar sinais de déficit motor de um lado ou do outro, pode ter crises convulsivas e com alteração importante da consciência. Portanto, é uma situação muito grave quando isso ocorre. Uma outra possibilidade é a chamada encefalite viral. Então, o vírus caminhando pelos filetes nervosos pode chegar ao cérebro ou ao tronco cerebral e gerar uma encefalite viral, que também altera o nível de consciência, deixa a pessoa confusa, com as funções cognitivas alteradas, ou desorientada, ou confusa. Isso chama a atenção para um possível comprometimento viral do encéfalo. Não? Mielites, infecção da medula pelo coronavírus também é possível, embora pouco frequente. E a famosa síndrome de Guillain-Barré, todo mundo já ouviu falar alguma vez, né, que é uma doença autoimune, ela pode surgir também nos pacientes na vigência da Covid. Né? É uma doença autoimune que começa com dormência nos pés, formigamento, queimação, fraqueza, que vai subindo, toma um caráter ascendente e deixa a pessoa paralisada. E, às vezes, felizmente, raramente, pode até ascender e paralisar os músculos respiratórios. Né? Isso, hoje, síndrome de Guillain-Barré chama a atenção para a infecção pelo coronavírus. Né? Ele tem que ser testado e diagnosticado, além das miosites, das dores musculares por inflamação dos músculos devido à Covid, que é relativamente comum. Né? Você vê que o sistema nervoso ele pode ser acometido do início ao fim, do cérebro, tronco cerebral, cerebelo, medula, nervos cranianos e nervos periféricos e músculos. Todos esses segmentos podem ser acometidos pelo coronavírus. Felizmente, os mais comuns, as manifestações neurológicas mais comuns são a anosmia, a dificuldade de percepção olfatória, e a geusia, que é a dificuldade de você sentir o sabor. Felizmente, né? Esses dois são os mais comuns. Mas nós temos visto nos hospitais pessoas jovens, inclusive, com hemorragia cerebral ou com trombose cerebral, às vezes, até trombose venosa cerebral pode ocorrer na vigência da Covid. Né? Então, é uma gama de possibilidades no aspecto, na área neurológica, que podem ocorrer na vigência da Covid. Essas informações as pessoas não têm conhecimento usual, mas nós também não tínhamos. Né? De 4, 5 meses para cá, é que nós estamos evidenciando. Foi um grande aprendizado, né? Evidência. Doutor Eduardo, eu queria lhe fazer uma pergunta. A partir de todo esse diagnóstico que você colocou e esse quadro de sintomas e como isso pode afetar o sistema neurológico como um todo, e a partir disso, como que a gente consegue buscar um equilíbrio entre o que é manifestação psicológica, o que é manifestação desse medo que foi imposto, esse aumento da síndrome do pânico, como muita gente colocou aqui nos comentários, aumento de depressão, aumento de síndrome do pânico, como você colocou, as pessoas estão com medo de ir para a rua. Assim, existe essa questão da manifestação psicológica, mas existe o cuidado sanitário, porque o vírus está aí, as doenças agora, as vacinas agora estão sendo testadas, né? Mas provavelmente isso só no final do ano ou início do ano que vem, que a gente deva ter algo mais
eficaz. E como que a gente busca esse equilíbrio entre ter o cuidado sanitário e ter o equilíbrio em manifestação psicológica? Todas as pessoas que têm manifestação têm sintomas precisam ser avaliadas por médico, né? Tanto para diferenciar se é uma manifestação psicológica ou manifestação neurológica ou somática, como também para orientar com relação ao tratamento, né? É muito fácil identificar se é uma manifestação psicossomática, portanto, de origem psicológica, porque estas pessoas não apresentam nenhum sinal focal, nenhum déficit focal. Elas não têm crise convulsiva, elas não têm desorientação ou confusão mental, né? Elas não têm alteração do olfato e da gustação, embora possam referir, elas não têm déficit motor, nem alteração de reflexo, nem alteração de sensibilidade, não, embora possam referir. Mas o médico é capaz de identificar isso, não? Quando se encontra sinais focais, sinais de localização, etc., nós não temos dúvida de que se trata de uma doença somática, de uma doença orgânica, propriamente dita, não? Então, é muito fácil separar. Mas, para quem está sentindo e os seus familiares, é muito difícil. Ele está com coronavírus até prova o contrário. E é preciso uma avaliação médica, é preciso ir ao médico. Agora, é uma situação muito difícil, porque ao mesmo tempo que há necessidade de isolamento, de confinamento, etc., isso tem limite. Veja o que está acontecendo. Todo mundo entrou julho, está todo mundo solto aí nas praias, nos balneários, entendeu? Pois é. A meu ver, menos por irresponsabilidade e mais porque eles não aguentam mais uma situação de estresse, de ansiedade, de tensão, de depressão. E é uma fuga para buscar uma qualidade de vida melhor, mesmo que seja temporária e mesmo que seja correndo risco. Você vê que é um... Pois é, isso não pode ser uma fuga meio suicida, doutor Eduardo? É verdade que no meio disso existe também os irresponsáveis, é claro, mas eu acho que a impulsão maior vem por conta desses 3 meses de confinamento. E também porque é habitual aqui no Pará, no mês de julho, ser assim. Agora, é um aumento do número de contaminados, né? A partir do... Eu acho que não vai ser igual aquele final de março, não vai ser nada parecido, vai ser bem menor o percentual de pessoas que vão precisar internar, ir para a CTI, etc. Eu acho que já com essa, mesmo com a em geral, a população já aceita o da doença. E isso evita que eles evoluam para uma fase tardia mais grave. Doutor Eduardo, como é que você está vendo essa perspectiva das vacinas, esse movimento em torno de buscar essa vacina que vá ter esse resultado eficaz? Qual é a sua crença em relação a isso, a sua perspectiva de prazo para que isso comece a ter uma eficiência e uma eficácia para todo mundo? Olha, até nisso a ciência deu um pulo muito grande. Você sabe que não se produzia vacina, não se estudava, e identificava e produzia com menos de 4 anos, né? Essa está saindo com 1 ano e 1 ano e meio. Já está na fase 3. A fase 3 e já com resultados promissores, né? Os que já estão sendo vacinados, né? Testados,
testando a vacina na fase 3, já responderam, o seu sistema imunológico já respondeu bem com produção de anticorpos, inclusive com as células T, né, que liquidam o vírus. Então, isso é muito bom. Eu acho que isso é para o ano que vem. Eu acho que é para janeiro, fevereiro, março, embora alguns tenham dito que o governo pode autorizar, antes do final da fase 3, se os resultados continuarem muito bons, eles podem antecipar a produção. Tudo bem, isso pode até acontecer, mas a produção e distribuição das vacinas leva um tempo, né? Leva alguns poucos meses, e isso vai acabar entrando mesmo em 2021. Até lá, nós temos que ficar quietos, usar máscara, manter o isolamento de 2 metros, né? Não de um é muito pouco, um espirro, uma tosse, atinge o outro com 1 metro de distância, melhor 2 metros, né? E higienização das mãos, né? Isso é fundamental. Se todos fizessem isso, nós não precisaríamos de lockdown, não precisaríamos parar a economia, porque o trabalho continuaria, mesmo desacelerando, ele continuaria, né? Desde que nós mantemos 2 metros de distância, higienização, máscara. Isso aqui é fundamental no combate à pandemia. O resto é a vacina. Doutor Eduardo, vai resolver tudo ano que vem. Nesses últimos dias aí, a gente tem escutado bastante o assunto em torno da imunidade de rebanho, né, em função de toda essa possibilidade de termos uma segunda onda e de determinados estados como o nosso, está havendo uma liberação maior do fluxo de pessoas nas ruas, no comércio, e há talvez essa perspectiva de termos isso como uma realidade. Como é que você vê essa realidade, principalmente aqui em Belém, que a gente está vendo todo mundo nas praias aí? Isso pode se tornar uma realidade? Olha, a imunidade coletiva, prefiro falar assim melhor que de rebanho, a imunidade Sim. coletiva, ela é um suicídio. Não? É um suicídio, mas não se pode fazer isso. Não se pode fazer isso com as pessoas. Liberar as pessoas para que elas se contaminem, e aí 80% vai se contaminar e não vai ter nada, mas 20% vai ter quadro clínico, 5%, 10% a 5% vai internar e 4% vai falecer. Só que é um universo muito grande de pessoas. Olha os números que nós vimos no início. É muita gente, entendeu? Não vai ter hospital, não vai ter leito, vai ser pior do que nós já assistimos isso aí. O número de óbitos vai ser infinitamente maior. É uma loucura a imunidade coletiva. Não se pode fazer isso. Não se pode fazer isso. Nós temos que manter mesmo esse isolamento relativo, o distanciamento de 2 metros, com uso de máscara e higienização. Isso é fundamental para se enfrentar esse resto de ano que temos aí até a chegada da vacina. A imunidade coletiva, ela é uma possibilidade, né? Custa muitas vidas. E eu acho que ninguém deve estimular esse tipo de imunidade, né? É melhor termos todos os cuidados que nós estamos fazendo e aguardar a vacina. Agora, essa turma que está indo para os balneários, para as praias, eles têm uma justificativa. É o pessoal que veio de 3 meses de confinamento. Eles já não suportam mais e estão aí se expondo em busca de uma
uma melhora psicológica, né? E repito, é claro que no meio de tanta gente também tem os irresponsáveis que sequer cuidam da sua própria vida, né? Ou se previnem, se protegem. Não, eu estou colocando isso porque talvez a gente já falou logo no início aqui da nossa live da questão da informação, da questão de ruído de comunicação, da questão da influência na cabeça das pessoas de tanta informação, né, que talvez venha mais a negativa do que a positiva, é mais o pessimismo do que o otimismo. Mas quando a gente escuta tecnicamente falar de uma forma de uma imunidade coletiva, a gente sente falta de haver uma coordenação que desde o início dessa pandemia a gente não viu no país, infelizmente. Então, por essa falta de coordenação e por uma inundação de informações equivocadas, as informações elas são muito de acordo com a necessidade de cada um. Então as pessoas vão assimilando e buscando soluções a seu bel prazer. Isso de alguma forma gera uma expectativa muito negativa, né, doutor? A gente não tem uma condução do país em relação a uma informação única. É muito pulverizado esse tipo de orientação para as pessoas. A gente vê isso claramente aí no resultado dessas pessoas sem noção, enfim. Mas é como você diz, não é muita irresponsabilidade. Talvez seja, enfim, esse isolamento maciço que todo mundo está. Essa coordenação foi descentralizada no Brasil, né? Ela foi descentralizada. E aí surgiram modelos diferentes um do outro, etc., e deu margem à controvérsia. Entendeu? Agora, no fundo, tudo depende de cada um, independente do que possa acontecer, cada um sabe que o distanciamento de 2 metros, o uso de máscara e a higienização é a principal arma para se aguardar a vacina. Portanto, é só fazer isso. É só fazer isso que você vai ter uma probabilidade de se contaminar muitíssimo pequena. Isso é difícil, né? Mas depende de cada um. Melhor do que uma ordem, né, superior, né, obrigando todo mundo a ficar dentro de casa, a fazer isso, aquilo. As pessoas acabam não seguindo essas determinações, e também porque o confinamento gera uma série de manifestações psicológicas que torna insuportável, né, a vida, e essas pessoas procuram um pouco de liberdade, né, só que com risco. Eduardo, você colocou ainda há pouco essa questão de que a gente acabou sendo obrigado a ficar nesse isolamento. Isso gerou uma série de conflitos, gerou conflitos culturais, gerou conflito de relacionamento, gerou conflitos de falta de espaço, né, porque acabou ficando todo mundo de acordo com o tamanho da sua residência, da sua casa, e isso também gera muita dificuldade em relação a isolamento. Eu escutei, inclusive, uma coisa que, para mim, foi marcante nesse período, de que, na verdade, não há um isolamento social, um isolamento físico. O isolamento social, ele sempre houve, na verdade. A gente fala, vamos continuar com o isolamento social. O isolamento social é uma coisa que perpassa por uma série de questões, mas a gente tem um isolamento físico, e nem sempre isso é possível, né? Porque tem a questão do conflito de culturas. Uns acreditam de uma forma, outros têm um outro conceito, né? Você não pode bater a porta da sua casa para determinadas pessoas. Então, isso também é um problema sério, que causa questões aí psicológicas também, né, doutor? É verdade. Você vê que tem influência de toda a ordem, uma ordem maior. Por isso que é difícil. Né? Com atitudes preventivas. Né? O que vai dar imunidade
real às pessoas é a vacinação, porque essa todo mundo vai fazer. Né? Essa não vai ter problema. Né? Mas enquanto tivermos que fazer a prevenção, vai ser complicado. O ser humano é assim, né? Ele não é homogêneo, ele não pensa igual, ele tem divergências, é do ser humano. Né? É difícil você conseguir uma atitude, uma postura dessa natureza. O regime comunista talvez seja mais fácil. Os chineses, etc., talvez eles lá consigam isso, mas no punho, né? É pela força, não pela democracia, né? Força, e não no convencimento, na conscientização, na força. Mas nós vivemos uma democracia, então ela tem um preço, né? A nossa liberdade de pensar, de agir. Não, e temos a questão do respeito pela ciência também, né, Eduardo? Acho que é importante também temos essa garantia, porque temos um know-how também no país para isso, né? Verdade. Há um know-how bem consolidado no Brasil, científico, né? Isso, tanto que o Brasil já está com 3 grupos de fora testando as vacinas, né? E não é só porque tem muita gente ainda sendo contaminada, mas é porque tem um valor científico, o país tem um valor científico, uma credibilidade científica. E isso é importante nesses acordos, nesses convênios com a Oxford, com os laboratórios chineses. Eles sabem com quem eles estão fazendo parceria, né? A seriedade com que tratam isso. E Doutor Eduardo, né? a gente está chegando ao final da nossa live aí, a gente vai para 2 minutos só para concluir a 1 hora. Eu gostaria de agradecer imensamente a vocês, foi uma aula maravilhosa, né, sobre essas reações do nosso cérebro, do sistema neurológico. Eu queria que você desse uma dica aí para a gente como passar por isso de uma forma sem ser traumática, doutor Eduardo. O que você diria para todos nós? Verdade, é. Eu espero que todos consigam, né, chegar ao final do ano, início do ano que vem, se prevenindo bem, né? Ouvir música, assistir peças de teatro na televisão, pelos vídeos, enfim, a arte ajuda muito nesses momentos. Né? Acho que as pessoas poderiam mergulhar mais no mundo artístico durante essa pandemia, até para aliviar essas tensões todas, mas também para criar o hábito de usufruírem da arte quando a pandemia passar. Isso seria um exercício para o cérebro, Eduardo? Acho que o cérebro precisa se exercitar, né? Isso seria uma dica de exercício cerebral? Muito. Olha, as pessoas às vezes querem saber como evitar a demência, a deterioração mental, os distúrbios de memória, etc. Entendeu? A arte ajuda muito nisso, né? Ajuda muito nisso. Se você associar o mundo artístico movimentando o seu cérebro, obrigando você a raciocinar, a entender, compreender coisas além do concreto, né? E associar ao estudo de uma língua nova, você está dando oportunidade para o seu cérebro funcionar bem por muito tempo. Perfeito. Muito obrigado. 30 segundos, vamos acabar. Doutor Eduardo, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Foi maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Boa noite a todos.